Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, lá sei eu que hora a gente está se encontrando aqui. Mas a gente está aqui de novo, toda semana a gente está aqui com novos conteúdos, sempre para nos aproximar mais de vocês. Eu quero lembrar sempre a missão do nosso canal, que é ajudar as pessoas a desenvolver um processo de comunicação assertiva, desenvolvendo ele através de uma ferramenta chamada feedback, de forma que você melhore todos os seus relacionamentos, sejam pessoais, profissionais ou familiares. A ideia é que você use essa ferramenta para ajudar a se construir enquanto pessoa e ajudar a construir pessoas melhores à sua volta. É isso aí. A gente tem bastante conteúdo aí para você. Eu acho que se você curte o nosso canal, você gosta aqui dos nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e curta sempre, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você acha que vão achar o nosso conteúdo interessante, tá bom? Estamos aqui toda semana com vocês para também contribuir e compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento. Obrigado pela presença de todos. Vamos falar sobre a ferramenta hoje, que é feedback, é o que a gente fala todas as vezes, mas a gente mostra detalhes, conteúdos, coisas que podem te ajudar. Eu quero lembrar também que no vídeo anterior, eu não sei se você assistiu ou não, eu deixei para a galera aí que eu ia falar de um caso que aconteceu comigo recente, semana passada, que tem a ver com o uso de feedback, e eu acabei não falando no vídeo anterior, mas vou falar ao final desse vídeo aqui. Se você não sabe qual é o assunto, vai lá assiste o vídeo anterior, que é muito legal, tem uns conteúdos muito interessantes e bastante elucidadores, tá bom? Eu quero falar o seguinte para vocês, ó. Todos nós temos comportamentos. Tudo na vida é a base de comportamento. Você faz uma ação, é um comportamento. Esse comportamento, todo comportamento nosso, ele gera um resultado. O meu comportamento, ele é feito através de um desempenho meu, de um esforço meu, que vai gerar um resultado. Este resultado, ele pode ser satisfatório, era aquilo que eu esperava, ele pode não ser satisfatório, não foi aquilo que eu esperava. Pode ter chegado perto ou nem chegado perto. Então, seja qual for o meu desempenho, qual for o meu comportamento, qual foi o resultado, ele merece um feedback, ele merece uma avaliação. Pô, se o meu resultado foi positivo, se o meu desempenho foi bom, atingiu o resultado que eu desejava, eu mereço o quê? Eu mereço um feedback positivo. E aí você tem uma forma adequada de dar um feedback positivo. Às vezes você vai ver curso de feedback aí onde as pessoas falam do feedback sanduíche. Eu falo algo positivo, falo algo negativo e falo algo positivo de novo, de forma que eu não deixe a pessoa incomodada. Na verdade, a gente gosta de separar bastante o que é feedback positivo e o que é feedback corretivo, porque a gente não fala em crítica. Para nós, crítica é crítica, não é feedback. Feedback é quando você usa o senso crítico para dizer para a pessoa, olha, o que você fez pode ser feito melhor. Quer saber como? Eu vou te ajudar para você saber como. E aí, quando a pessoa aprende de uma maneira melhor, eu uso o feedback positivo para que ela incorpore aquele comportamento ao repertório de comportamentos dela. Essa é a ideia. Então, todo comportamento gera um resultado, o resultado pode ser positivo, eu dou um feedback positivo, o resultado pode ser inadequado ou insatisfatório, eu gero um feedback corretivo. E mesmo quando eu vou dar o feedback corretivo, isso não invalida que eu comece pelo feedback positivo, porque só o esforço da pessoa em tentar fazer alguma coisa nova já vale um feedback positivo. Não é porque ela não acertou que ela não merece ser elogiada pelo esforço que ela teve, pela dedicação, pela vontade, pela energia que ela gastou, pela persistência em tentar atingir o objetivo. Tudo isso já vale um feedback positivo. Por isso que o feedback corretivo, ele é extremamente construtivo. Eu só dou feedback corretivos com o objetivo de construir a pessoa, construir comportamentos melhores naquela pessoa.
Transformar aquela pessoa numa pessoa mais dedicada ao que ela acredita para fazer cada vez melhor e bem feito. Essa é a ideia. Então, gente, é muito importante. Comportamento gera desempenho, desempenho gera resultado, resultado merece uma avaliação, ok? Eu falei no vídeo anterior sobre o uso das perguntas poderosas quando eu estou dando feedback para uma pessoa. Não só o positivo, como o corretivo. As perguntas poderosas ajudam a pessoa a refletir sobre o que ela fez. O que te levou a fazer isso? Ela vai refletir, ela não tem como me responder não sei, ela não tem como me responder vou pensar. Ela vai me dizer o que ela fez, que caminho neurológico ela trilhou para fazer aquele comportamento. O que te levou a fazer isso? O que te motivou a fazer isso? Qual o objetivo que você tinha quando fez isso? Não adianta eu perguntar por que você fez, por que você não fez diferente. Isso não leva a pessoa a uma reflexão. Então a pergunta poderosa é o que você pode fazer para melhorar isso? A pessoa vai te dizer várias coisas, provavelmente. Aí vem uma segunda pergunta poderosa. Como você vai fazer isso? Também o como leva a pessoa a uma reflexão. Ela tem que pensar na ação. Quando ela pensa na ação, olha, eu vou pregar essa madeira. Como você vai fazer? Ela vai pensar no prego, no martelo, na ação que ela vai estar fazendo. Então, o como leva a pessoa a fazer um ensaio mental da ação que ela tem que fazer. Então, o que você vai fazer, ou o que te levou a fazer, o que você vai fazer diferente e como você vai fazer. E no final, você tem a última pergunta poderosa. Quando você vai fazer? Então, o que, como e quando são perguntas extremamente poderosas. Por quê? Porque todas essas perguntas levam a pessoa a desenvolver uma reflexão que leva a pessoa a desenvolver um caminho neurológico. Tudo na nossa vida começa na nossa mente. Não tem nenhuma ação que você faça, que ela não nasceu aqui dentro da sua cabeça primeiro. Você pode até pensar, eu fiz impulsivamente. Fez impulsiva porque estava lá naquele teu cérebro primitivo e um dia você aprendeu aquele comportamento. Então não tem nenhuma ação que você pratique que não esteja dentro da sua estrutura neurológica. Então quando eu uso o que, como e quando, a pessoa vai estar criando uma coisa que a gente chama na programação neurolinguística de caminhos neurológicos. Ela vai estar criando trilhas neurológicas para agir efetivamente a favor daquilo. E isso faz a diferença. Às vezes a pessoa descobre caminhos que ela não tinha pensado. E aí ela pode exercitar isso através de uma coisa que a gente chama de ensaio mental. Ela está sempre se perguntando como eu vou fazer, quando eu vou fazer. E outro, quando tem que ser bastante específico. Amanhã eu vou fazer. Amanhã não é específico. Porque quando virar o dia, o amanhã é o próximo dia. Então amanhã, terça-feira ou segunda-feira, às 4 da tarde, eu vou estar com aquele serviço pronto. Eu vou fazer amanhã durante o dia, terça-feira, começo 8 horas da manhã e termino 2 horas da tarde. Ou seja, se você quer fazer planos mentais para a sua vida, né? Aqui a gente pode estar entrando um pouco no chamado plano de ação, que é um processo de coach de vida. Tudo tem que ser específico, porque senão o teu cérebro primitivo, o teu inconsciente, não assimila quando você tem que fazer. O teu inconsciente amanhã é amanhã, e quando eu chegar no amanhã, o amanhã é depois da manhã, e assim sucessivamente. Quando eu falo para o meu cérebro uma data específica, realmente eu estou amarrando a minha ação, o meu caminho mental, minha trilha neurológica a fazer aquilo dentro do prazo que eu me determinei. Então quando você vai buscar um feedback da pessoa, que você pede para ela fazer determinado trabalho, quando você vai fazer, como você vai fazer. Eu vou fazer amanhã, tá, que ferramenta você precisa? Eu preciso do fulano lá, vou pegar as informações com ele. Você tem certeza que fulano vai te ajudar? Você já conversou com ele sobre isso?
Porque você está dando para mim um prazo e você está dependendo de terceiro. Você tem certeza que vai conseguir com o terceiro? Você quer consultar ele primeiro para depois voltar comigo? Você percebe que é uma comunicação extremamente assertiva, onde você vai levando o sujeito a um funil. Uma hora ele vai ter que chegar no final do funil para passar e te entregar o que você quer dele. Pense dessa forma que você vai ver como melhora muito, principalmente no mundo corporativo, com os teus familiares, com os teus filhos, principalmente o filho adolescente, que é extremamente rebelde. Quando você começa a levar ele para o funil, chega uma hora que ele vai te entregar aquilo que você precisa. Então, pessoal, é importante você ter em mente que a comunicação e o feedback são importantes para você ter o resultado que você deseja com as suas relações pessoais, corporativas, familiares, não importa qual seja. Você conviveu com um ser humano, a comunicação vai ser importante, não tem jeito. Aliás, a gente só evolui porque convive com outras pessoas. Se você não conviver com ninguém, você não evolui. Só que você usando a técnica do feedback, você vai explorar muito mais as pessoas, no sentido de autoconhecimento que você desenvolve com as pessoas e autoconhecimento que você desenvolve das pessoas para você. Ou seja, é uma ferramenta de crescimento mútuo, por isso que eu digo, o feedback é uma ferramenta de crescimento mútuo que ajuda você a crescer e você ajuda as pessoas a crescerem. Lógico que ele demanda uma técnica no primeiro momento, por isso que a gente está aqui trabalhando. O nosso objetivo aqui é, num determinado momento, fazer um curso específico que vai levar você a entender todas as etapas e todas as ferramentas que você pode utilizar na comunicação. E se você é líder de uma empresa, se você é líder de um grupo de pessoas, é importante você usar essa ferramenta porque ela é extremamente construtiva. E aí você constrói colaboradores e não subordinados, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o que significa subordinado no dicionário, mas eu não vou nem dizer para você, eu vou dizer para você, curiosamente, ir lá no Google, né, que hoje a gente não usa mais dicionário, vai lá no Google e pede quais são os sinônimos de subordinado. E você vai concordar comigo que você não quer uma pessoa dessa trabalhando com você. O que a gente quer é colaboradores, pessoas que estejam comprometidas com a nossa missão dentro daquele negócio, pessoas que estejam comprometidas com o objetivo daquela empresa, daquele negócio, daquilo que nós fazemos. As pessoas que entendam que o que a gente faz naquela empresa é importante para a sociedade, é importante para as pessoas que trabalham para aquela empresa, é importante para todas as famílias que estão interligadas com aquele trabalho, todas as pessoas que dependem financeiramente, culturalmente e emocionalmente daquele trabalho. Então, quando você desenvolve colaboradores, você tem esse nível de comprometimento com você, porque eles se comprometem com algo maior, com algo que eles acreditam, com aquilo que a gente pode chamar de transmissão. Quando eu estou na minha essência, cumprindo a minha missão, eu pulo para um nível de transmissão. Quem mais eu influencio com aquilo que eu faço? E esse é o meu objetivo, é influenciar as pessoas a entenderem o quanto influenciar pessoas é positivo. Influenciar no sentido positivo, no sentido de ajudar as pessoas a crescerem, não no sentido de explorar as pessoas. É explorar o potencial que as pessoas têm em benefício do todo. Que, aliás, é uma frase de Kennedy sobre liderança, né? Kennedy dizia que líder é aquele que explora o potencial das pessoas em benefício de todos. Esse é a missão de um grande líder, é explorar o benefício, explorar o potencial das pessoas em benefício do todo, porque o todo é mais importante que a soma das partes individualmente. A individualidade é importante, mas ela não supera a soma de todos. A soma de todos é maior que qualquer individualidade no processo, até a sua própria individualidade. Você, como líder, não está mais que as pessoas. Você só está na condição de aglutinador de energia, para que todos atinjam um único objetivo. E isso faz a diferença. Quando você está trabalhando com feedback, você começa num processo, e aí eu já falei sobre a importância da comunicação em outros vídeos. Se você tiver curiosidade em entender melhor isso, assista a outros vídeos. Você tem que gerar compreensão, tem que gerar respeito e tem que gerar confiança.
Quando você conseguiu gerar compreensão, a sua comunicação foi efetiva para gerar compreensão, respeito e confiança, você utiliza a técnica da forma que você quiser, mesmo com o cara mais rebelde, e ele vai te respeitar, porque você gerou uma situação de respeito. Aí talvez você pegue algumas pessoas rebeldes e você é obrigado a usar o que a gente chama de técnica diretiva. A técnica diretiva é quando você já deu vários feedbacks para a pessoa e ela melhorou, mas ainda não sedimentou o que você queria. Aí você vai usar as perguntas poderosas, vai conversar com essa pessoa de forma didática, coloquial, individual. Você sabe que feedback não se dá de forma coletiva, a não ser que seja um feedback positivo, onde você vai elogiar um grupo, uma equipe. E mesmo quando você vai elogiar só um indivíduo, às vezes dá em forma coletiva, você gera um pouco de ciúme em relação aos outros. Então você tem que ter bastante discernimento de como você vai dar até o feedback positivo. Mas o corretivo jamais se dá em público. Mesmo quando o feedback corretivo é para uma equipe ou especificamente para um membro da equipe. E aí você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você tem que chamar esse membro da equipe primeiro, dar um feedback individual para ele, dizer, olha, o que aconteceu, o que você aprendeu com isso, o que você podia fazer melhor, perceber que ele entendeu que ele pisou na bola, não foi intencional e que ele está disposto a se corrigir. E depois sim você junta a equipe e dá um feedback total para a equipe. Porque percebe que quando uma pessoa da equipe pisa na bola e a equipe perde um time, perde um projeto, a equipe inteira se sente mal. E se você só dá o feedback individual para aquele cara e a equipe não percebe que você entendeu coletivamente o que aconteceu, às vezes você depois não vai ter a mesma sinergia que você tinha dessa equipe. Então, às vezes você vai ter que pegar o sujeito e fazer a técnica diretiva, ou seja, você tem que fazer ele entender especificamente o comportamento que ele teve que não ajudou o processo. Depois de ele entender que esse comportamento não foi inadequado, o que ele poderia fazer diferente? E aí você ajuda ele a pensar, o que ele poderia fazer diferente para que o resultado fosse diferente? Porque, não sei se você sabe, o princípio da insanidade de Einstein é fazer sempre a mesma coisa e achar que o resultado vai ser diferente. Então, se você continuar sempre fazendo a mesma coisa, sempre terá o mesmo resultado. Para você ter resultado diferente, a tua ação tem que estar diferente. E para isso você faz o sujeito pensar que ação ele poderia ter. Quando ele entendeu o que ele fez e a ação que ele teria que ter, você tem que fazer ele assumir um compromisso de que fará diferente. Aí vem as perguntas como, o que, quando. O que aconteceu, como você vai fazer resolver e quando você vai passar a resolver. E aí comprometer uma disciplina, porque senão a coisa cai na mesmice. E quando a coisa cai na mesmice, você se torna um líder permissivo. E quando você se torna um líder permissivo, você perde a autoridade. A permissividade derruba a autoridade. Isso com o teu filho, com a tua mulher, com o teu amigo. Aquele amigo que pede uma coisa emprestada e não te devolve, tu finge que vai cobrar ele, mas não cobra. Daqui a pouco você vai pedir para ele de volta, ele diz que não sabe onde está. E aí toda vez ele quer que você empreste alguma coisa para ele, você foi permissivo. Tua mulher fala para o teu filho não, ele vem contigo, você fala sim, cria uma guerra de classe entre você e ela, e ele sente que enrolou você, e aí, como é que fica? Você virou um pai permissivo. Depois você vai ter que agir com uma autoridade acima do necessário para poder corrigir. Então a autoridade é indivisível, ela não se divide. Então você tem que saber que essa técnica tem que levar o sujeito a entender o que ele fez de errado, a encontrar caminho neurológico para fazer diferente, se comprometer em fazer diferente, se comprometer no prazo de fazer diferente e assumir que ele vai ter que encontrar uma consequência para ele se ele não cumprir o que ele tem que cumprir com você. Isso vai fazer a diferença, ok? Então, gente, preste atenção. O feedback é uma ferramenta excelente para você desenvolver qualquer processo. Qualquer processo que tiver relação humana, o feedback vai te ajudar. A comunicação vai te ajudar. O feedback é um bisturi da comunicação, ok? As perguntas são um bisturi dessa comunicação.
Por isso que a gente chama de perguntas poderosas. São perguntas que levam o sujeito a pensar na ação, a refletir sobre a ação, a refletir nas consequências e definir um novo plano de ação para corrigir o problema. Esse é o objetivo. Sempre olhando a forma positiva e sempre olhando como ajudar as pessoas a evoluir. Foco na solução e não foco no problema. Aliás, é algo muito ruim quando você vai dar um feedback com foco no problema. Você tem que dar feedback com foco na solução. Foco na solução é ajudar o sujeito a entender o erro, a entender a falha. Não chame nem de erro, de falha. Ajudar o sujeito a descobrir como ele poderia fazer diferente para que a falha não acontecesse. Ajudar o sujeito a se comprometer a isso e fazer efetivamente sobre pena de ele mesmo escolher uma consequência para ele. Mas toda essa etapa é com foco na solução, com foco em ajudar a pessoa a se tornar uma pessoa melhor, mais proativa. É isso. Agora, para finalizar, eu vou contar o que aconteceu comigo recentemente, essa semana, dentro de uma das empresas que eu dou consultoria. Existem duas pessoas com animosidades em departamentos diferentes. E uma pessoa se negou a fazer o serviço dela corretamente para entregar para outra pessoa. Eu chamei essa pessoa para dar um feedback, a pessoa foi extremamente reativa e falou para mim que não ia fazer o trabalho. Olha aonde a animosidade numa relação leva um profissional a se tornar um não profissional. Essa pessoa é uma profissional, ela tem a obrigação de entregar esse trabalho, ou melhor, tem a responsabilidade de entregar o trabalho para outra pessoa. Se negou a entregar corretamente porque tem uma desavença pessoal. E eu costumo dizer que no mundo corporativo, em qualquer relação sua, com exceção das relações afetivas, sua esposa, namorada, seu pai, sua mãe, seu filho, aquelas pessoas que você tem afetividade, né? Você, dentro do mundo corporativo, você tem que ser só profissional, você não precisa gostar das pessoas, você não precisa namorar as pessoas, você não precisa sair com as pessoas, você não precisa encontrar no barzinho para tomar um chopp, mas você precisa ser profissional. Não importa o quanto você goste ou desgoste da pessoa, se ela exige uma interação em função da ação que você faz dentro daquele núcleo corporativo, você tem que ser profissional e mais nada. Pode até passar por ela na rua e não dar bom dia nem boa tarde, mas lá dentro você tem que ser profissional. Então, naquele momento, percebi a reatividade da pessoa. A pessoa falou para mim, na lata, não vou fazer. Eu falei, tá bom, você não vai fazer, não tem problema. Está encerrada a nossa conversa. Eu fiz o que ela tinha que fazer, entreguei para outra pessoa, porque o trabalho tinha que ser feito. E agora, nessa semana, na segunda-feira, eu vou chamar essa pessoa para uma conversa séria. Porque a atitude dela foi uma atitude extremamente infantil. E no mundo profissional corporativo não cabe isso. Então eu vou ajudar essa pessoa a tomar consciência de que naquele momento era ruim, porque ela estava realmente reativa, com a emoção aflorada. Esse momento você não consegue dar feedback. Aliás, quando a gente ensina as 8 dimensões de feedback, a gente ensina por que você deve ter certeza que o teu receptor está aberto a receber a mensagem, senão não adianta, é malhar em ferro frio. Deixei passar. Ontem, sexta-feira, estou gravando agora para vocês no sábado, dia 6, dia 7, é isso? Dia 6. Então isso aconteceu no sábado, na sexta-feira ontem. Aliás, aconteceu na quinta-feira, dia 4, ontem, dia 5, eu não falei nada. Segunda-feira, primeira coisa, no primeiro horário, eu vou chamar a pessoa e conversar a respeito dessa situação. Com o objetivo de quê? De punir a pessoa? Não. Com o objetivo de ajudar ela a compreender que essa atitude não é positiva para ela como profissional. Ela é uma jovem, deve ter 20 e poucos, 30 e poucos anos. Quer dizer, tem muito para crescer profissionalmente, não pode agir dessa forma. Então o feedback se presta para isso. É uma ferramenta para você ajudar as pessoas. E é isso, no próximo vídeo eu conto o desenlace desse caso. Tá bom para vocês? Um abraço.